Duda, para acabar, porque já são 7 horas, eu acho que a gente não pode deixar passar em branco a história do Twitter, né? Teve um escândalo apontando aí, com sinais muito fortes, assim, né? Parece que vai vir documentação muito forte, já veio bastante coisa à tona nos Estados Unidos, e o Musk diz que suspeita que coisa parecida pode ter acontecido no Brasil. Ou seja, os funcionários do próprio Twitter, mais caidinhos para a esquerda, teriam favorecido os conteúdos políticos da esquerda na hora de fazer moderação e tudo mais, né? Para onde você acha que vai caminhar essa história, Duda? Não, para nada, Graeb, não vai acontecer nada. Porque é o seguinte, essas empresas de tecnologia, de fato, elas têm muito mais gente de esquerda lá dentro do que de direita. E eles fazem esse trabalho difícil que é moderar conteúdo, que vai muito além da coisa dos crimes de pedofilia e de venda de drogas e entra muito na questão política e são empresas enviesadas, né? Vamos lembrar só uma coisa, né, Duda? Ah, Enfim, a área tecnológica nos Estados Unidos continua sendo muito calcada ali, ambientada na Califórnia, é, né? Que é um país de tradição democrática fortíssima, né? uhum, E que, enfim, é um país de contracultura, é um país lá atrás, né? É um país que todas essas empresas, de certa forma, estão ligadas às universidades, né? Que também são ambientes de uhum, esquerda. Então, assim, tem uma razão para isso, né? O é, lugar onde elas nasceram e ainda estão lá vivendo, né? sim. Favorece muito mais um posicionamento, as pessoas que vão trabalhar nelas têm muito mais essa pegada do que se tivessem, sei lá, se o setor de tecnologia tivesse enfiado ali no meio de Wall Street, né? É. E o Elon Musk destoa dessa cultura Exato, californiana, tanto que ele saiu de lá, né? exato. E levou a empresa dele para o Texas, né? Depois de briga com um monte de funcionário ali na Califórnia. O que ele fez é uma coisa também que dá a dimensão da loucura que está acontecendo no Twitter hoje, né? Porque ele pega um monte de informação de e-mails de ex-funcionários, né? Gente que saiu de lá. Então, ele pega comunicações que são da empresa, mas que têm, né, de certa forma, são privadas, né? Você tem o nome das pessoas, né? E passa isso tudo para um jornalista que vai publicar um fio enorme no Twitter trazendo essa situação que é enfim, eu entro depois qual que é a acusação que ele faz. Então, hoje tem muito ex-funcionário do Twitter reclamando, puxa, mas não pode abrir assim, né? Pode dar um A- processo isso. é claro, né? A Por questão mais, por toda, mais que essas informações, em tese, sejam propriedade da empresa, né? é, O que você faz dentro do computador da empresa, em tese, pertence à empresa, né? é, Mas tem uma dose de exposição pessoal que pode prejudicar essas pessoas na claro, carreira delas e tudo mais, né? claro, claro. E aí tem um outro problema de privacidade na história que, assim, que é o que gerou toda essa questão, né? Que é a história do filho do Joe Biden, do Hunter Biden, que sim, se aproveitou muito do fato de ser filho do Biden, que era vice-presidente do Barack Obama, e ganhou ah, altíssimos cargos em empresas privadas com salários gordos, né? Por que as pessoas contratavam, por que as empresas contratavam o Hunter Biden? Óbvio, é fazer lobby, né? O que, enfim, considerando que ele é filho do Biden, aí sim temos um problema. Nenhum problema em fazer lobby, né? Você até escreveu isso hoje na Cruzoé, é do jogo. O problema é o Biden. Bom, provavelmente o Biden sabia que o filho estava ganhando
esses empregos, esses cargos, com as empresas interessadas em ter influência no governo americano, né? Mas o que aconteceu é um notebook do Hunter Biden, que eu acho que ele leva para consertar alguma coisa, e o conteúdo desse notebook é hackeado, né? E sai uma matéria no New York Post em 2020, pouco antes da eleição, né, que o Biden vai ganhar, trazendo um monte de informação do Hunter Biden. E esse notebook tinha coisas realmente de foto do Hunter Biden pelado, né, O Arco fazendo, da Velha, né? participando aí de festas, né, e mais um monte de e-mail. Então, a primeira discussão, depois que sai essa matéria do New York Post, a primeira discussão dentro dos funcionários do Twitter é: puxa, vamos publicar isso sabendo que essas coisas foram hackeadas, né, roubadas, né? Aí é uma postura, uma discussão que a gente teve aqui, né, que a gente teve na imprensa brasileira, né? A Quando história da sai Vaza aquele Jato. Vaza Jato, né? Bom, que aí o Brasil realmente é o país é um país de bananas, né? Porque enfim, essas trocas de informação, de mensagens do Moro, do Deltan Dallagnol, tudo isso vai ser considerado legítimo pelo nosso STF, né? É uma vergonha que isso tenha acontecido, né? Que foi para julgar, terminou julgando o Moro como que era, enviesado, alguma coisa assim, né? Desacreditou o Moro para fazer esqueci Parcial, né? é, Esqueci a palavra jurídica É, agora também. parcialidade do Moro, é Parcial, enfim. isso, é. Mas enfim, e aí essa é a primeira discussão lá no Twitter, falou: "Puxa, vamos publicar", e o New York Post, a gente sabe, é um jornal de extrema esquerda que, às vezes, escorrega um pouco, né, nessa coisa da apuração, de credibilidade, É um de tabloide. fazer coisa. Oi? É um É um tabloide, tabloide, né? é um tabloide, é. No final, enfim, o Twitter, isso é com o Jack Dorsey, né, que é o antigo CEO do Twitter. Eles limitam a distribuição das matérias falando, das mensagens falando dessa matéria do New York Post, né? Então isso fica mais contido. Agora, é óbvio que isso daí não definiu o resultado da eleição americana, né? O Twitter, É óbvio. porque o Trump pediu, né, para cancelar a eleição. Eu venci em 2020, né? É isso aí, né? E isso aí não faz o menor sentido, porque o Twitter, a gente conhece muito o Twitter e entende a importância do Twitter porque a gente é jornalista, né? E a gente vê que muito da discussão política acontece ali, mas em abrangência na população, o Twitter tem pouquíssimos seguidores, né? É É a uma rede com rede menor penetração de longe, né? de longe, não está entre as 10, né? Com mais Alcance. usuários, né? O Twitter é uma empresa privada também, né? Ainda que a gente ainda que tenha essa função de ser uma praça pública onde acontece a discussão, também tem a coisa de que é uma empresa privada e que determina ali quais são as regras que as pessoas têm que seguir ou não. E às vezes uma regra puxa mais para um lado, puxa mais para o outro. Na eleição brasileira mesmo a gente viu acusações para todas as redes sociais, às vezes está favorecendo a esquerda, às vezes está favorecendo a direita. Ah, Você me perguntou no começo para onde isso vai. Puxa, isso aí o que vai acontecer é o Elon Musk realmente implodir no Twitter, né? Isso aí agora. Cada vez. Porque ele tá, enfim, assim, desventrando a empresa em praça pública, né? Ele está É, abrindo a empresa e, enfim, olha como é um horror isso aqui. Está tudo exato. errado. Agora, você imagina você trabalhando no Twitter e tendo que mandar agora uma mensagem para o seu chefe, né? Ou para o seu subordinado, né? Você fala, puxa, daqui. Exatamente. Você vai usar o Telegram, É, certo? total, né? Enfim, eu não entendo. Já está tão evidente que isso é um problemão para as empresas de tecnologia, né, para as redes sociais, principalmente. Elas têm problemas na Europa, elas têm problemas nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares que fazem uso maciço de rede social, estão
fervendo com essa discussão sobre moderação e tudo mais. Eu entendo por que elas já não fazem uma coisa que foi testada e, de certa forma, controlou os danos dessas coisas, que é uma autorregulamentação. Porque, assim, se não houver uma autorregulamentação, como aconteceu no setor de propaganda, né, vai haver uma regulamentação de cima para baixo. O NAR, o órgão de autorregulamentação da propaganda no Brasil, você pode achar que às vezes erra, certo? Mas, assim, ele conseguiu, de certa forma, impedir que uma censura muito mais violenta acontecesse sobre os conteúdos publicitários, né? Então, eles têm lá regras sobre como falar de bebida alcoólica, como falar de armas, como falar de... né, devemos promover a sustentabilidade, tem de tudo lá, tem um monte de coisa. E já há anos, e os caras vivem mexendo ali naquele... me parece, assim, um desfecho que seria melhor do que a outra solução, que é uma regulamentação vinda de fora, né? Concordo com você, é melhor. Várias redes sociais fazem essa autorregulamentação. A questão é que, assim, para você realmente bem transparente, né? Eles são transparentes, mais ou menos transparentes, né? Eles não dizem exatamente, mas eles dizem meio por cima quais são as regras ali que você tem que seguir, senão você perde a conta, ou um tweet seu que não pode ser acessado. A questão é que, para você conseguir coibir de uma maneira decente tudo que é colocado na rede, de baixaria, de venda de coisa ilícita, de mensagem fascista, você tem que contratar um exército de gente, né? Isso tem um custo. E aí, eu já vi, por exemplo, críticas a algumas redes no Brasil que falam assim, olha, vocês estão contratando muito pouca gente para fazer esse trabalho, né? Então, assim, é uma coisa que a empresa faz esse cálculo, né? Tipo, se eu contratar muita gente, tem uma hora que eu não estou ganhando mais lucro, né? Sim. E aí, tem mercados que eu ganho mais lucro, tem mercados que eu ganho menos. Então, no Brasil, que é um mercado que não é tão importante para mim, faz sentido eu ter 1.000 pessoas controlando o conteúdo? Isso é uma conta que todo empresário faz, né? O executivo está fazendo nessa área. A esperança, sempre falo um pouco da esperança, né? Mas no Twitter, é que você tem uma mudança, não na regulação de conteúdo, que muitas vezes exige que alguém vá lá, um ser humano, vá lá e diga isso aqui não pode, e aí a gente tem esse risco de ter o viés, né, de um lado para o outro, mas que você mude o algoritmo para não que distribui tanto, né? Porque existe uma coisa de distribuir mais as mensagens que geram mais reação, Engajamento. né? Então, tipo, aquilo que escandaliza as pessoas ou vai estimula mais alguns instintos, né? De violência ou de e aí é por isso que a coisa pega fogo. Se tivesse um algoritmo mais comportado, né? Que faz vamos valorizar o debate de ideias, mesmo menos voltado para a área reptiliana do cérebro e mais voltado para o, né, o problema é que aí, o risco é que aí as pessoas podem simplesmente deixar de usar, né? Exato. Você é um réptil em outro lugar. Mas é difícil, né? Se fosse fácil, eles já teriam conseguido resolver essa questão. E não, né? Toda hora essas redes sociais estão com esse problemaço na mão que não conseguem resolver.